Há 110 anos, os japoneses começaram a emigrar para o Brasil. No navio Kasato Maru, 781 japoneses, dentre adultos e crianças, nutriam a esperança de trabalhar e enriquecer rapidamente para retornar ao amado país, que sofria uma grave crise econômica. Para muitos, essa volta jamais ocorreu. Os anos passaram e se enraizaram no país do café. No final da década de 80, era o Brasil que passava por uma séria crise e os descendentes de japoneses, os chamados Nikkeis, fizeram o caminho da volta. O Japão, com uma economia forte, precisava de mão de obra para suprir a demanda mundial por seus produtos. Os primeiros nipo-brasileiros começaram a chegar ao arquipélago em busca dos mesmos sonhos dos seus antepassados. Queriam trabalhar, enriquecer e retornar ao Brasil. Hoje, 30 anos depois, muitos ainda vivem aqui e pensam em ficar para sempre. Esta pequena cidade de 42 mil habitantes, chamada Oizumi, na província de Guma, recebeu muitos dos primeiros decacegues, nome em japonês dado a trabalhadores temporários. Localizada a cerca de 60 quilômetros de Tóquio, já chegou a ter mais de 150 empresas brasileiras ao mesmo tempo, como empreiteiras, lojas, supermercados, cabeleireiros, consultorias, dentre outras. Foi aqui e na província de Osaka que os primeiros decacegues chegaram ao Japão. Em Oizumi, mais de 10% do total da população são brasileiros, e a concentração chama a atenção, fazendo com que a cidade seja conhecida como Brazilian Town, a cidade dos brasileiros. Na estação de trem já é possível perceber a influência, com o verde e amarelo tomando conta. Mas o maior número de brasileiros no Japão está nas províncias de Aichi e Shizuoka. No entanto, os brasileiros estão espalhados por várias cidades. Nestas províncias, os negócios brasileiros também são muitos, facilitando a vida dos nossos conterrâneos. A maioria também trabalha em fábricas, principalmente de autopeças. Atualmente, fábricas em locais distantes e mais afastados, como Shimane e Ishikawa, estão recrutando principalmente jovens brasileiros que vêm pela primeira vez ao arquipélago. Nesses lugares não há tantos negócios verde-amarelos, mas produtos brasileiros podem ser entregues por um serviço de transporte especial chamado Takyubin, que entrega até carnes e bolos de aniversário em 24 horas. Também há caminhões, que levam os produtos mais procurados. Há vários restaurantes brasileiros onde se pode saborear desde os conhecidos churrasco e feijoada até um simples arroz com feijão. E aos bentoyás, fornecedores de marmitas para trabalhadores ou mesmo para estudantes ou para quem não tem tempo de cozinhar. As lojas de produtos brasileiros começaram a surgir na década de 90 e hoje tem até grandes supermercados que vendem desde produtos alimentícios, como chocolates, carnes, verduras e produtos de limpeza, e livros e revistas, assim como mandam entregar pelo Takyubin.
Atualmente, os mercados também vendem produtos asiáticos para conquistar outros clientes estrangeiros. Os cortes de carnes japonesas ainda não são totalmente apreciados pelos brasileiros, por isso há muitos açougues que vendem frangos e peixes do Brasil e carne principalmente da Austrália, com cortes conhecidos como picanha, alcatra, contrafilé e costela. No verão, as churrascadas de fim de semana são bastante comuns. O pãozinho francês é insubstituível para muitos e há padarias para todos os gostos, onde também se come pãozinho na chapa com café com leite. E lanchonetes que servem desde lanches típicos a salgadinhos e doces. Muitos ainda preferem roupas e produtos de beleza brasileiros. Há esmaltes, perfumes, desodorantes, shampoos, calças jeans, sapatos que vêm direto do Brasil. E apesar da quantidade enorme de cabeleireiros japoneses, muitos preferem entregar seus cabelos e unhas nas mãos dos conterrâneos. Os produtos made in Brasil são trazidos ao Japão por grandes distribuidoras, mas hoje também há fábricas brasileiras de frios que começam a se expandir vendendo linguiças e queijos, por exemplo, nos mercados e eventos japoneses. Brasileiros têm um grande interesse por carros, então há empresas especializadas em ajudar a tirar a carteira de motorista, assim como lojas de vendas de automóveis usados, desde os populares de pequeno porte, chamados de kei de dosha, até vans e caminhões. Para remessas de dinheiro a serviços especializados, que dispensam a burocracia dos bancos japoneses e falam a nossa língua. E há as empresas de consultoria e tradução, principalmente para obtenção ou renovação de vistos, pedidos de seguro e auxílios sociais e também para acompanhar em hospitais, dentistas e escolas. Hoje pode-se dizer que o chamado movimento Dekasegi, ou seja, de trabalho temporário, já se encerrou. Muitos brasileiros têm a cidadania japonesa, ou no mínimo, o visto de residência permanente. Com uma geração que nasceu, cresceu e está tendo filhos aqui, cada vez mais, os novos imigrantes vêm adquirindo casas próprias no Japão. Há corretores brasileiros trabalhando em imobiliárias japonesas que facilitam a negociação, ou imobiliárias e até construtoras brasileiras. Educação é uma grande preocupação para os pais. Com o passar do tempo, mais brasileirinhos estudam em escolas japonesas e aumenta o número deles nas faculdades locais. Mas há os que chegam ao Japão com mais de 10 ou 12 anos de idade sem saber falar japonês, o que dificulta seu ingresso nas escolas daqui. Nas cidades com mais brasileiros, há escolas brasileiras, principalmente porque muitos ainda pretendem retornar ou querem que seus filhos, pelo menos, façam uma faculdade no Brasil. Brasileiros trabalham como tradutores em órgãos governamentais, como escolas, hospitais, prefeituras ou como assistentes de professores, por exemplo, mas o grosso da mão de obra brasileira está mesmo nas fábricas, principalmente as automotivas. Desde o início do movimento Dekasegi, as empreiteiras, empresas terceirizadas, recrutam trabalhadores para as fábricas japonesas. Muitas dessas empresas assessoram os funcionários desde a saída do Brasil, ajudando a providenciar a documentação necessária para os vistos, financiando as passagens aéreas, fazendo o traslado do aeroporto até alojamentos ou apartamentos e se encarregando do transporte também para as fábricas. Há funcionários bilíngues que acompanham os trabalhadores a médicos e dentistas.
Emigrar ou viver por algum tempo longe do seu próprio país é arriscado e pode ser bem solitário. Depois de 30 anos, a comunidade brasileira vai se estabelecendo no Japão. Se adapta aos sabores locais, mas sem esquecer do tempero brasileiro. A segurança e a estabilidade financeira dão suporte aos sonhos dos que vieram em busca de uma vida melhor.